O piloto exige que a mulher negra prove que é dona do jato. O telefonema de seu marido faz com que ele seja demitido na hora. Você já se deparou com um momento em que alguém olhou para você e decidiu que já sabia o seu valor? Hoje, vamos mergulhar em uma história em que as suposições se chocaram com a realidade da maneira mais dramática. Uma mulher negra que se mantém firme contra o preconceito se vê em uma inesperada batalha por respeito nos degraus de um jato particular. Mas o que aconteceu em seguida deixou todos atônitos, especialmente o homem que achava que detinha todo o poder. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Diga-nos nos comentários. Se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça, não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora, vamos ao que interessa. O sol do final da tarde banhava a pista de pouso particular com um tom dourado quando Monique Harper saiu do elegante sedã preto. Seus saltos estalavam suavemente contra a calçada, cada passo deliberado, sua presença chamando a atenção. Ela estava vestida de forma impecável, um blazer branco sob medida, calças combinando e um lenço de seda enrolado elegantemente no pescoço. Seus cachos naturais emolduravam seu rosto, uma declaração silenciosa de confiança e orgulho. Ela fez uma breve pausa com seus olhos castanhos amendoados, examinando a pista de pouso. O jato que ela havia fretado estava ao longe, com seu exterior polido brilhando como prata sob a luz do sol. Era a primeira vez que ela reservava um voo particular por meio da empresa do marido. Monique não era de ostentar riqueza, mas essa viagem era importante, uma negociação urgente que poderia fazer ou desfazer a expansão de sua linha de moda independente na Europa. O lounge privativo estava mais silencioso do que ela esperava. Um punhado de funcionários se aglomerava, com os olhos voltados para ela quando se aproximava. Alguns ofereciam sorrisos educados, outros, olhares hesitantes. Monique estava acostumada a isso, um cálculo silencioso de seu valor com base em sua aparência, seu tom de pele, sua própria existência em espaços como esse. Mas Monique havia aprendido há muito tempo a arte da compostura. Ela se aproximou do balcão de check-in, onde uma jovem em um uniforme da Marinha a cumprimentou. "Boa tarde, senhora. Posso ver sua identificação e os detalhes da reserva, por favor?" perguntou a mulher, com um tom profissional, mas com um toque de curiosidade. Monique entregou seus documentos com um sorriso educado. "Monique Harper, voo 781, com destino a Paris." A atendente olhou para o nome e depois de volta para Monique. Houve uma pausa, um lampejo momentâneo de surpresa antes que ela recuperasse rapidamente a compostura. "Obrigada, Sra. Harper. Está tudo em ordem. Seu jato está preparado e pronto. Por favor, dirija-se à pista." "Obrigada", respondeu Monique calorosamente, pegando seus documentos e indo em direção ao avião que a aguardava. Quando ela se aproximou do jato, uma figura alta emergiu de sua sombra, o capitão David Henderson. Sua postura era rígida, seu uniforme era impecável e sua expressão era ilegível. No entanto, havia algo na forma como seus olhos se estreitavam, examinando-a de cima a baixo, que causou um leve arrepio na espinha de Monique. Ela conhecia muito bem aquele olhar. David deu um passo à frente, bloqueando-a da escada que levava ao jato. "Desculpe-me, senhora", começou ele, com a voz afiada e autoritária. "Posso ajudá-la?" Monique parou em seu caminho com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. "Sim, eu sou Monique Harper. Este é o meu jato. Acredito que tudo deve estar em ordem." Os olhos dele se estreitaram ainda mais, com a descrença transparecendo em seu rosto. "Seu jato?" "Sim", respondeu ela com um tom firme, mas firme. David soltou uma risada seca, balançando a cabeça. "Acho que houve um mal-entendido. Este jato está reservado para um cliente particular." "E esse cliente?", interveio Monique, sua voz inabalável. "Sou eu." O sorriso do piloto desapareceu, substituído por um profissionalismo gelado. "Minha senhora, preciso ver algumas provas antes de deixá-la embarcar." Monique inclinou levemente a cabeça, reprimindo a irritação que borbulhava sob a superfície. Ela havia se preparado para os olhares habituais, os murmúrios sutis, mas isso era flagrante. Ainda assim, ela não era de levantar a voz. Em vez disso, ela pegou os detalhes de sua reserva, mostrando-os com calma. David mal deu uma olhada nos papéis antes de zombar.
Qualquer um poderia imprimir algo assim. Vou precisar da confirmação do titular da conta ou de alguém mais graduado. Os lábios de Monique se apertaram. Não é isso que essa reserva prova? Acho que não precisamos aumentar ainda mais a situação. Sua resposta foi uma risada curta e sem humor. Protocolos de segurança, senhora. Com certeza a senhora entende. Se não puder fornecer a verificação adequada, receio que não poderá embarcar. O ferrão de suas palavras era forte, mas Monique se recusou a deixá-lo transparecer. Ela ergueu os ombros e sua voz se acalmou. Capitão Henderson, sugiro que verifique novamente. Eu atendi aos requisitos e segui o processo. David ergueu uma sobrancelha, seu tom de voz estava carregado de condescendência. E sugiro que você se afaste até que isso seja resolvido. A condescendência, a insinuação, o desrespeito absoluto, tudo isso era muito familiar. Monique respirou fundo e se firmou. Ela já havia lidado com homens como ele antes, homens que a julgavam pela cor de sua pele e não pelo conteúdo de seu caráter. Mas hoje, ela não tinha tempo nem paciência para seus jogos. Tirou o celular da bolsa e discou um número, com movimentos deliberados e calmos. A ligação foi conectada quase que instantaneamente. Oi, Jonathan, disse ela, com uma voz suave, mas firme. Temos um problema. O sorriso do piloto vacilou um pouco ao observá-la, mas Monique não olhou para ele. Sua atenção estava voltada para o homem do outro lado da linha, a única pessoa que poderia pôr fim a esse absurdo com uma única palavra. E assim, o palco estava montado. Monique Harper não estava aqui apenas para um voo. Ela estava aqui para ensinar uma lição que o capitão Henderson não esqueceria tão cedo. Monique segurou o telefone junto ao ouvido, com a voz firme e calma, apesar da tempestade de emoções que se formava sob a superfície. Ela ainda não estava com raiva. A raiva era um luxo que ela não podia se dar no momento. Em vez disso, ela se concentrou no tom calmo e deliberado que sempre lhe serviu bem em situações tensas. Do outro lado da linha, Jonathan Harper, seu marido, atendeu com sua cordialidade característica. Oi, Monique, está tudo bem? Monique respirou lentamente, fechando os olhos brevemente para se concentrar. Não exatamente, disse ela. Estou na pista de pouso. Há um problema com o piloto. O tom de Jonathan mudou imediatamente. A cordialidade foi substituída pela preocupação. Que tipo de problema? Ela olhou para o capitão Henderson, que estava a alguns metros de distância, de braços cruzados e com um leve sorriso no rosto, como se tivesse certeza de sua autoridade nessa situação. Os lábios de Monique se fecharam em uma linha fina. Ele está se recusando a me deixar embarcar, alegando que preciso provar que sou o cliente. Ele nem se deu ao trabalho de verificar minha reserva corretamente. Houve silêncio na linha, uma pausa carregada que dizia muito. Quando Jonathan finalmente falou, sua voz era baixa, controlada, mas havia um limite nela. Recusando-se a deixá-lo embarcar? O que exatamente ele disse? Monique manteve o olhar fixo no piloto. Sua voz não demonstrou a frustração que sentia. Ele insinuou que alguém como eu não teria um jato como esse. Disse que eu não me encaixo no perfil. A expiração de Jonathan foi audível, aguda e cortada. Entendo, disse ele, o peso dessas duas palavras carregando toda a raiva que ele mantinha sob controle. Fique aí mesmo, eu cuidarei disso. Monique assentiu com a cabeça, embora soubesse que ele não podia vê-la. Obrigada, disse ela em voz baixa antes de encerrar a ligação. Jonathan acrescentou. Isso não vai demorar muito, e Monique, não deixe que ele a afete. Você não deve nada a ele. Os lábios de Monique se curvaram em um leve sorriso. Eu sei. Vou esperar. Ela encerrou a ligação, colocando o telefone de volta na bolsa com um cuidado deliberado. Ela se virou para o capitão Henderson, cuja expressão presunçosa não havia mudado. Na verdade, ele parecia mais confiante agora, como se tivesse vencido alguma batalha silenciosa. Monique achou a confiança dele quase engraçada. Ele não tinha ideia de com quem estava lidando. Os minutos que se seguiram foram tranquilos, mas tensos. Monique ficou de pé ao lado da escada que levava ao jato, com a postura calma e o olhar inabalável. Ela podia sentir os olhos dos outros funcionários sobre ela. A curiosidade deles era palpável. Alguns cochichavam entre si, com vozes baixas demais para serem ouvidas, mas os olhares que lançavam em sua direção eram suficientes para confirmar que ela era o tema da conversa. O capitão Henderson, por sua vez, encostou-se casualmente no corrimão da escada,
com os braços ainda cruzados. Ele a olhava com o tipo de desdém reservado a alguém que ele considerava inferior a ele. "Olhe", disse ele, finalmente quebrando o silêncio. Seu tom era paternalista, como se estivesse se dirigindo a uma criança. "Não quero ser difícil, senhora, mas temos protocolos por um motivo. Não é nada pessoal." Monique inclinou ligeiramente a cabeça, sua expressão era calma, mas ilegível. "Não é nada pessoal?", repetiu ela, sua voz suave, mas firme. "Capitão Henderson, que parte disso não é pessoal? A parte em que você descartou minha reserva sem sequer olhar para ela? Ou a parte em que você insinuou que eu não pertenço a este lugar?" A presunção do piloto vacilou por um breve momento, mas ele se recuperou rapidamente, dando de ombros como se as palavras dela não tivessem peso algum. "Estou apenas fazendo meu trabalho." Os olhos de Monique se estreitaram ligeiramente, embora sua voz permanecesse firme. "É seu trabalho presumir o pior sobre seus clientes, questionar a legitimidade deles com base nas aparências?" Henderson abriu a boca para responder, mas foi interrompido pelo barulho distante de um carro se aproximando. Os dois se viraram para o som, esquecendo a conversa quando um elegante SUV preto parou na entrada do terminal. O exterior polido do veículo brilhava sob o sol. As janelas escurecidas escondiam os ocupantes em seu interior. Monique reconheceu o carro imediatamente. Um pequeno sorriso surgiu nos cantos de seus lábios quando a porta do motorista se abriu e Jonathan saiu, com movimentos rápidos e decididos. Ele estava impecavelmente vestido em um terno sob medida. Sua presença era imponente sem esforço. Atrás dele, 2 outros homens de terno saíram do carro, com expressões sérias. A atmosfera na pista mudou instantaneamente. Os sussurros entre os funcionários ficaram mais altos, tingidos de curiosidade e incerteza. O capitão Henderson se endireitou. Seu comportamento casual foi substituído por uma postura mais cautelosa. Ele claramente não sabia quem era Jonathan, mas a chegada do homem o havia perturbado. O olhar de Jonathan encontrou Monique e sua expressão se suavizou por um momento, passando uma tranquilidade silenciosa entre eles. Em seguida, seus olhos se voltaram para Henderson e o calor desapareceu, substituído por uma intensidade fria e calculista. Monique ficou onde estava, deixando o marido assumir a liderança. Ela confiava que ele lidaria com a situação com a precisão e a autoridade necessárias. Jonathan se aproximou com passos medidos, com o olhar fixo em Henderson. Quando ele falou, sua voz era calma, mas carregava um peso que silenciou os sussurros ao redor deles. "Capitão Henderson, é isso?", disse ele, seu tom deixando claro que já sabia a resposta. Henderson assentiu com a cabeça, com a postura rígida. "Está correto. E você é?" Jonathan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele deixou a pergunta pairar no ar, seu silêncio sendo mais poderoso do que qualquer resposta imediata. Finalmente ele disse: "Jonathan Harper, minha esposa Monique é a cliente que você tem assediado." Os olhos de Henderson se arregalaram ligeiramente, a cor de seu rosto se esvaiu. Eu não estava assediando ninguém", ele gaguejou. "Deve haver algum mal-entendido." A expressão de Jonathan não mudou. "O único mal-entendido aqui", disse ele com frieza, "é a sua suposição de que poderia tratar minha esposa com desrespeito e sair impune." Henderson abriu a boca para responder, mas Jonathan levantou a mão, silenciando-o. "Guarde suas desculpas. Vamos tratar disso adequadamente. Por enquanto, afaste-se." O piloto hesitou, seu orgulho em conflito com a súbita percepção de sua posição precária. Finalmente, ele se afastou, com os ombros rígidos de ressentimento. Monique, observando a troca, sentiu um lampejo de satisfação. A justiça estava começando a seguir seu curso. A tensão na pista era palpável quando Jonathan Harper voltou sua atenção para a equipe reunida. Sua presença, imponente, mas contida, parecia exigir respeito sem uma única palavra. Seu terno sob medida captava a luz do sol. As linhas nítidas de sua silhueta exalavam a autoridade de um homem que não estava acostumado a ser questionado. Monique permaneceu em silêncio perto da base da escada a jato, com o olhar firme enquanto observava a cena que se desenrolava. Ela não precisava intervir. Aquele era o momento de Jonathan falar sobre o desrespeito que ela havia sofrido, e se havia uma coisa que ela sabia sobre o marido, era que ele não deixava tais ofensas passarem sem controle. Jonathan se dirigiu primeiro à equipe próxima, com um tom calmo, mas com uma ponta afiada. "Quem é o gerente da estação aqui?",
Perguntou ele, seu olhar varrendo o grupo. Uma mulher pequena em um uniforme da marinha hesitou antes de dar um passo à frente. Seu crachá dizia Lisa Turner, e ela parecia visivelmente nervosa ao se aproximar. Sou eu, senhor, disse ela, com a voz pouco acima de um sussurro. O olhar de Jonathan se fixou nela, sem ser indelicado, mas inflexível. Lisa, esse é o protocolo padrão de seu escritório? Questionar a validade da reserva de um cliente sem revisar sua documentação ou humilhá-lo publicamente com base em suposições? Lisa engoliu em seco, com as bochechas coradas de um vermelho intenso. Não, senhor, ela gaguejou. Eu não estava ciente do que aconteceu até agora. Peço desculpas se houve algum mal-entendido. Jonathan assentiu levemente com a cabeça. Sua expressão era ilegível. Não é o seu pedido de desculpas que estou esperando. Ele se voltou para o Capitão Henderson, que ainda estava parado rigidamente ao lado da escada. Capitão Henderson, começou Jonathan, com um tom frio o suficiente para fazer com que a temperatura na pista parecesse cair. O senhor poderia explicar suas ações? Minha esposa é uma cliente estabelecida desta empresa com uma reserva confirmada, mas o senhor achou apropriado negar a entrada dela e questionar a propriedade deste jato. Por quê? O maxilar de Henderson se contraiu. Sua presunção anterior foi substituída por um desconforto visível. Ele parecia pesar suas palavras cuidadosamente, sabendo que a resposta errada poderia selar seu destino. Eu estava seguindo os protocolos de segurança, disse ele finalmente, embora sua voz não tivesse convicção. Não tinha certeza se a documentação era legítima. É um procedimento padrão verificar. Os olhos de Jonathan se estreitaram, com o mais leve traço de um sorriso sardônico curvando seus lábios. Protocolos de segurança? Interessante. Eu mesmo revisei esses protocolos, capitão. Em nenhum lugar ele afirma que você está autorizado a desconsiderar documentação válida ou tomar decisões arbitrárias com base em preconceitos pessoais. Então, pergunto novamente. Por que você se recusou a deixá-la embarcar? O desconforto de Henderson aumentou, com gotas de suor se formando em suas têmporas, apesar do clima ameno. Eu pensei... Ele se arrastou, incapaz de articular uma justificativa que não o incriminasse ainda mais. Você pensou o quê? Jonathan insistiu, com a voz baixa e cortante. Que ela não se encaixava em sua noção preconcebida de quem deveria ter um jato particular? Que a aparência dela a desqualificava para ser uma cliente legítima? Henderson começou, mas Jonathan levantou a mão para silenciá-lo. Pare, disse ele. Pare, disse ele, com um tom final. Não preciso ouvir suas desculpas. O que eu preciso é de responsabilidade. O ar estava pesado de silêncio quando Jonathan se voltou novamente para Lisa. Lisa, como gerente da estação, eu a considero responsável por garantir que sua equipe siga os mais altos padrões de profissionalismo. Claramente, esse não foi o caso hoje. Espero que você garanta que um relatório completo sobre esse incidente seja enviado à corporação até o final do dia. Lisa assentiu rapidamente, com as mãos bem fechadas à sua frente. Sim, senhor, com certeza. O olhar de Jonathan voltou para Henderson. Quanto a você, Capitão Henderson, disse ele, com a voz caindo para uma calma gelada. Considere este seu último voo com esta empresa. Você está dispensado de suas funções com efeito imediato. O rosto de Henderson perdeu a cor. Você não pode estar falando sério, ele deixou escapar. Seu tom era uma mistura de descrença e desespero. Estou nesta empresa há anos e, no entanto, Jonathan interrompeu, sua voz como aço. Você claramente não aprendeu nada sobre como tratar os clientes com respeito. Não se trata apenas de seu comportamento hoje, embora isso por si só já seja motivo para a demissão. Trata-se da cultura de direito e preconceito que você traz para essa função. Isso acaba agora. Henderson abriu a boca para protestar mais, mas pareceu pensar melhor. Seus ombros caíram com o peso das palavras de Jonathan. Jonathan não esperou por uma resposta. Ele se voltou para Monique, sua expressão se suavizou quando seus olhos encontraram os dela. Você está pronta para embarcar, amor? Perguntou ele com uma voz calorosa, um forte contraste com o tom gélido que havia usado momentos antes. Monique sorriu levemente, sua compostura intacta. Estou, disse ela, dando um passo à frente para pegar a mão oferecida por ele. Enquanto subiam a escadaria juntos, a equipe reunida observava em silêncio, percebendo a gravidade do que acabara de acontecer. Jonathan fez uma pausa no topo dos degraus,
voltando-se para falar com eles uma última vez. Que isso sirva de lembrete, disse ele, com a voz ecoando pela pista. De que o respeito não é opcional, é uma exigência. Com isso, ele acompanhou Monique até o jato, a porta se fechando atrás deles com uma finalidade que parecia ecoar pela pista de pouso. Dentro do jato, Monique se acomodou em um dos assentos de couro macio. A tensão em seus ombros finalmente diminuiu. Jonathan sentou-se em frente a ela, seu olhar se suavizou quando ele pegou sua mão. Você está bem? Perguntou ele gentilmente. Ela assentiu, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Estou bem agora, obrigada. Ele apertou a mão dela, com uma expressão terna, mas decidida. Você não deveria ter que lidar com coisas como essa. Nunca mais. O sorriso de Monique se alargou, um brilho de orgulho brilhando em seus olhos. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última, mas eu sei como lidar com isso e sei que tenho você do meu lado. Jonathan se recostou em seu assento com um pequeno sorriso nos lábios. Sempre, disse ele. Agora, vamos levá-lo a Paris. Você tem um negócio para fechar. Os motores do jato ganharam vida. O som era um zumbido tranquilizador enquanto se preparavam para a decolagem. Monique olhou pela janela, a pista abaixo ficando menor à medida que o jato subia no céu. Apesar do início difícil do dia, ela sentiu uma sensação de triunfo, não apenas por si mesma, mas por todas as batalhas não ditas vencidas contra o preconceito. Essa foi apenas uma vitória, em uma luta muito maior, mas foi uma vitória mesmo assim. E Monique Harper não era o tipo de mulher que desiste de uma luta. O jato deslizou pelas nuvens, com o zumbido dos motores como pano de fundo. Monique sentou-se perto da janela, com o olhar fixo na vasta extensão de azul e branco. A luz do sol entrava, lançando um brilho quente sobre a luxuosa cabine. No entanto, sua mente não estava voltada para a beleza do lado de fora. Ela estava relembrando os eventos da última hora. Jonathan estava sentado em frente a ela, bebendo um copo de água com gás. Ele havia voltado ao seu comportamento habitual, mas ela o conhecia bem o suficiente para sentir a frustração latente que ele ainda estava sentindo. Seus movimentos eram precisos, deliberados, como sempre eram quando ele estava tentando suprimir a raiva. Monique se recostou em seu assento, cruzando as pernas graciosamente. Suas mãos estavam apoiadas nos apoios de braço, embora um dedo batesse levemente, revelando seus pensamentos. Depois de um momento, ela falou, com uma voz suave, mas pensativa. Você já se perguntou, começou ela, quantas pessoas lidam com situações como essa e simplesmente deixam para lá? Jonathan colocou seu copo na mesinha entre eles. Seus olhos escuros encontraram os dela. Muitas, disse ele simplesmente, e com muita frequência. O olhar dela voltou para a janela. Fico pensando em como ele era confiante, disse ela, com a voz tingida de descrença. Como se suas suposições fossem fato, como se ele não pudesse estar errado. Jonathan se inclinou ligeiramente para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Esse tipo de confiança não é conquistado, disse ele. É herdada. É o tipo de arrogância que vem de anos de permanência em um sistema que recompensa pessoas como ele por pensarem que são intocáveis. Monique virou-se para ele, com os lábios curvados em um leve sorriso. Você lidou bem com isso, disse ela. Pude ver como você estava irritado, mas não deixou transparecer. Ele deu uma leve risada, embora não houvesse muito humor nela. Acredite em mim, foi preciso tudo o que eu tinha para manter a calma quando ouvi o que ele disse a você. Ele balançou a cabeça, com o maxilar apertado. Você merece mais do que isso, Monique. Todo mundo merece. Ela estendeu a mão para o outro lado da mesa, roçando na dele. E você se certificou de que ele entendesse isso, disse ela. Mas não se trata apenas de mim, Jonathan. É sobre o fato de que isso continua acontecendo com pessoas que não têm alguém como você para ligar. Com pessoas que não têm recursos para revidar. A expressão de Jonathan se suavizou e ele virou a mão para segurar a dela. Eu sei, disse ele em voz baixa, e é por isso que não vou parar por aqui. A sobrancelha dela se franziu ligeiramente. O que você quer dizer com isso? Ele se endireitou em seu assento com um tom firme agora. Lisa, a gerente da estação está apresentando um relatório, mas isso não é suficiente. Vou falar com a diretoria sobre isso. Está na hora de definirmos políticas mais rígidas, não apenas de conduta, mas de treinamento, sensibilidade, inclusão. Todo o espectro. Monique o estudou por um momento, com um lampejo de admiração em seus olhos.
Você está falando sério sobre isso? Claro que sim, disse ele com a voz firme. Você acha que eu vou deixar isso passar depois do que aconteceu com você? Depois de tudo o que vimos e vivenciamos? Ela sorriu suavemente. Seu coração se encheu de orgulho. Você é um bom homem, Jonathan Harper. Ele riu, balançando a cabeça. Não me dê muito crédito. Não deveria ser necessário algo pessoal para que eu, ou qualquer pessoa, faça o que é certo. A comissária de bordo entrou na cabine, com um comportamento profissional, mas caloroso. Ela colocou uma bandeja de aperitivos na mesa e encheu o copo de Jonathan antes de se voltar para Monique. Senhora Harper, disse ela, com uma voz gentil. Há algo que eu possa trazer para a senhora? Talvez uma taça de vinho? Monique olhou para cima momentaneamente, pega de surpresa pela genuína bondade da mulher. Era um grande contraste com a hostilidade que ela havia enfrentado anteriormente. Ela sorriu educadamente. Não, obrigada. A água está ótimo. A atendente acenou com a cabeça e serviu um copo para ela antes de se retirar para a cozinha, enquanto a porta se fechava atrás dela. Monique tomou um gole, deixando o líquido fresco aliviar sua garganta seca. É engraçado, disse ela depois de um momento com um tom contemplativo. Para cada pessoa como o Capitão Henderson, há pessoas como ela, gentis, respeitosas, fazendo seu trabalho sem julgamentos. Jonathan assentiu com a cabeça. É o contraste que torna tudo tão chocante. Você entra em uma situação esperando decência básica e quando ela lhe é negada, parece errado, não natural. Monique inclinou a cabeça para trás contra o couro macio. Seus olhos se fecharam brevemente. Lidei com isso durante toda a minha vida, disse ela suavemente. Nós dois lidamos, mas nunca fica mais fácil, não é? Não, disse Jonathan, sua voz calma. Não fica. Mas também aprendemos a superar isso, a transformá-lo em combustível para algo melhor. Ela abriu os olhos, encontrando o olhar dele. Você realmente acredita que podemos mudar as coisas? Que um número suficiente de pessoas vai nos ouvir? A expressão de Jonathan se endureceu ligeiramente. Sua determinação era clara. Se elas não ouvirem de bom grado, nós as faremos ouvir falando mais alto, sendo implacáveis. Pessoas como Henderson prosperam com a complacência, com a esperança de que suas ações não terão consequências. Estamos aqui para provar que eles estão errados. Monique sorriu. Seu peito se encheu de um sentimento de esperança que ela não esperava. Você sempre sabe a coisa certa a dizer. Ele sorriu. Seu comportamento se tornou mais leve. É meu trabalho como seu marido. Isso e garantir que você chegue a Paris sem nenhum drama desnecessário. Ela riu baixinho, a tensão em seu corpo finalmente começando a se dissipar. Bem, você está fazendo um excelente trabalho até agora. Jonathan ergueu o copo com um brilho brincalhão nos olhos. A Paris, então. E a nunca deixar que pessoas como Henderson tenham a última palavra. Monique encostou seu copo no dele, o som suave como uma promessa de resiliência e esperança. Enquanto o jato continuava sua viagem, ela se permitiu um momento de paz, sabendo que, quaisquer que fossem as batalhas que a aguardavam, ela não as enfrentaria sozinha. A descida suave do jato em Paris foi acompanhada pela voz ritmada do capitão, no intercomunicador, anunciando a chegada. Monique ficou olhando pela janela enquanto a cidade era vista, com seu icônico horizonte brilhando nos tons quentes do sol poente. A Torre Eiffel se erguia ao longe, sua estrutura de aço captando a luz dourada como se estivesse lhe dando as boas-vindas. O zumbido do motor diminuiu e o movimento do avião desacelerou. Monique ajustou o cinto de segurança, sentindo uma tranquila expectativa pelo que estava por vir. A viagem era fundamental para seus negócios, mas também parecia pessoal agora, uma oportunidade de recuperar a narrativa do dia e seguir em frente com dignidade e determinação. Jonathan, sentado em frente a ela, fechou seu laptop e o colocou de lado. Paris nunca envelhece, não é? Comentou ele, sua voz quebrando o silêncio confortável entre eles. Monique sorriu levemente, ainda olhando pela janela. Não, não envelhece. Há algo de atemporal nesta cidade. Parece que toda visita oferece algo novo, porém familiar. Ele se recostou em seu assento, estudando-a por um momento. Como você está se sentindo? Perguntou ele, com um tom gentil, mas perspicaz. Ela se virou para encará-lo, com uma expressão pensativa. Melhor, admitiu ela. Mais calma. Mas ainda há uma parte de mim que fica repetindo o que aconteceu antes. Sei que não devo ficar pensando nisso, mas...
Jonathan estendeu a mão para o outro lado da mesa e pegou a mão dela, com um toque quente e firme. Você pode pensar nisso, disse ele suavemente. O que aconteceu não foi apenas um momento de inconveniência. Foi um lembrete de um problema maior. Não há problema em processar isso. Monique olhou para suas mãos unidas, seu polegar traçando pequenos círculos contra as dele. É simplesmente exaustivo, disse ela finalmente. Sempre ter que provar meu valor. Sempre ser questionada, examinada, mesmo quando faço tudo certo. Jonathan apertou levemente a mão dela, com uma expressão de dor. Eu sei, disse ele em voz baixa, e odeio que você tenha que passar por isso. Mas você não está sozinha nisso. Você nunca estará. Ela olhou para ele com os olhos suaves. Eu sei, disse ela, e isso faz toda a diferença. O jato pousou suavemente na pista particular e logo a cabine se encheu com a agitação silenciosa dos preparativos finais. A comissária de bordo reapareceu, garantindo que Monique e Jonathan tivessem tudo o que precisavam antes de desembarcar. Seu comportamento era tão atencioso como sempre, seu profissionalismo contrastava com o comportamento anterior do piloto. Quando Monique saiu para a pista, o ar fresco de Paris a saudou, trazendo consigo o leve cheiro de chuva e terra recém-virada. Ela parou por um momento, inalando profundamente, deixando que o frescor a acalentasse. O céu acima era uma tela de suaves tons de púrpura e azul. As primeiras estrelas começavam a cintilar. Um carro preto elegante os aguardava na base da escada, com o motorista aguardando com uma reverência educada. Jonathan guiou Monique em direção ao veículo, com a mão pousada levemente na parte inferior das costas dela, em um gesto tranquilo de segurança. Uma vez lá dentro, a cidade se desdobrou diante deles, enquanto o carro navegava pelas ruas em direção ao hotel. Monique observou os marcos familiares que passavam, as águas do Sena brilhando sob as luzes da cidade, o Louvre, sua pirâmide de vidro iluminada contra a noite, os cafés derramando luz dourada quente nas calçadas de pedra. Jonathan olhou para ela, seus olhos estudando seu perfil na luz fraca. O que você está pensando? Perguntou ele. Ela sorriu levemente, ainda olhando pela janela. Perspectiva, disse ela. Como esta cidade sempre consegue fazer com que eu me sinta pequena, mas de uma forma humilhante, não diminutiva, como se estivesse me lembrando de que o mundo é maior do que os desafios que enfrento. Ele assentiu com a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Essa é uma maneira de ver as coisas, disse ele. Mas eu diria que o tamanho do mundo não a diminui em nada. Ele apenas destaca o quanto você já realizou e o quanto mais você é capaz de fazer. Ela se virou para ele, seu sorriso se aprofundando. Você sempre sabe como me fazer sentir que posso enfrentar qualquer coisa. Isso é porque você pode, disse ele, com um tom prático, e você vai conseguir. O carro parou no hotel, um edifício histórico adornado com esculturas intrincadas e detalhes dourados. O porteiro abriu as portas com um sorriso de boas-vindas e eles saíram para a entrada com carpete vermelho. Lá dentro, o saguão era uma sinfonia de elegância. Pisos de mármore polidos com um brilho espelhado, lustres de cristal que lançavam uma luz suave por todo o espaço, e assentos macios que convidavam os convidados a relaxar. Monique não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração, mesmo depois de todas as suas viagens. Paris tinha um jeito de fazer tudo parecer extraordinário. Eles fizeram o check-in rapidamente e a equipe foi atenciosa e cortês. Monique notou a sutil diferença de tom, o reconhecimento implícito de seu status. Era um lembrete claro do privilégio que ela tinha agora. Um privilégio que a protegia em alguns espaços, mas que pouco fazia para apagar os preconceitos que ainda enfrentava. A suíte deles era um santuário, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista de tirar o fôlego da Torre Eiffel. Monique entrou na varanda com o ar fresco da noite roçando em sua pele. Ela se encostou na grade, com o olhar fixo na cidade abaixo. Jonathan se juntou a ela, colocando um braço em volta de seus ombros. Eles ficaram em silêncio por um momento, as luzes de Paris se estendendo diante deles como um mar de estrelas. Amanhã é um grande dia, disse ele finalmente, com a voz baixa e firme. Você está pronta? Ela assentiu com a cabeça, sem tirar os olhos da vista. Estou, disse ela. O dia de hoje pode ter começado com um lembrete dos obstáculos que enfrentamos, mas está terminando com um lembrete do motivo pelo qual eu continuo. Jonathan sorriu, dando um beijo na têmpora dela.
Essa é a Monique Harper que eu conheço. Ela riu baixinho, inclinando-se para ele. Vamos torcer para que Paris esteja pronta para ela, disse ela, com a voz tingida de uma determinação tranquila, enquanto a cidade zumbia abaixo deles. Monique se permitiu sentir uma centelha de esperança. Os desafios do dia não a definiram, apenas alimentaram sua determinação. Amanhã, ela entraria em sua reunião com confiança, sabendo que estava mais do que pronta para enfrentar o que viesse pela frente. A luz da manhã entrava na suíte, iluminando os suaves detalhes dourados da decoração do quarto. Monique sentou-se à pequena mesa de jantar, tomando seu café enquanto o zumbido de Paris despertava do lado de fora das janelas. Seu olhar estava firme, concentrado, enquanto ela revisava os detalhes finais de sua proposta. O tilintar silencioso da colher de Jonathan contra sua xícara quebrou o silêncio. "E está se sentindo preparada?" perguntou ele, com a voz calma, mas atenta. Monique assentiu lentamente com a cabeça, colocando o tablet no chão. "Mais do que preparada", disse ela. "Não se trata mais apenas de expandir a marca, mas de provar algo também." Jonathan a estudou por um momento, depois se inclinou para a frente. "Provando o quê?" Seus lábios se juntaram pensativamente antes de ela responder. "Que eu pertenço, que sou mais do que capaz, que nenhuma dúvida ou preconceito pode me impedir." Ele sorriu com o orgulho brilhando em seus olhos. "Você já provou isso, Monique, para quem quer que seja." "Talvez", disse ela, com um leve sorriso nos cantos da boca. "Mas há poder em lembrar as pessoas." Jonathan estendeu a mão para o outro lado da mesa, cobrindo a mão dela com a sua. "Só não se esqueça por quem você está realmente fazendo isso. Você, não eles." Ela encontrou o olhar dele. Sua expressão se suavizou. "Não esquecerei", disse ela. "Mas eu estaria mentindo se dissesse que hoje não parece uma declaração." Um carro estava esperando por eles no andar de baixo, com seu exterior preto e elegante, brilhando ao sol da manhã. Monique vestiu um terno azul marinho sob medida, com suas linhas nítidas, acentuando seu porte e profissionalismo. Ela o combinou com um lenço de seda em tons pastéis suaves, um discreto aceno às suas raízes na moda. Os saltos de seus sapatos de salto alto bateram com confiança no piso de mármore quando saíram do hotel, o som ecoando levemente na calma da manhã. A viagem de carro até a sede do conglomerado europeu parecia interminável e fugaz. Monique alternava entre ensaiar mentalmente seu discurso e olhar para as ruas da cidade, onde os pedestres se moviam com determinação. Os cafés se movimentavam com a energia da manhã e Paris seguia seu ritmo atemporal. Ao lado dela, Jonathan sentou-se em silêncio, com sua presença como uma força estabilizadora. Quando chegaram, o prédio se ergueu diante deles, uma estrutura moderna de aço e vidro que refletia o céu brilhante. Monique saiu do carro, alisando o tecido de seu terno, enquanto endireitava os ombros. Jonathan lhe deu um aceno de cabeça tranquilizador, antes de os dois entrarem juntos. A sala de reuniões ficava no último andar, e suas amplas janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Monique parou por um momento para apreciar a vista, a Torre Eiffel ao longe, as ruas movimentadas abaixo, e deixou que ela se concentrasse nela. Ao redor da mesa comprida e polida, havia uma dúzia de executivos sentados, com expressões que variavam da curiosidade educada ao ceticismo cauteloso. Na cabeceira da mesa estava Helena Rosso, a CEO, uma mulher cuja reputação de determinação a precedia. Ela estava impecavelmente vestida, com os cabelos prateados penteados em um corte bem definido, e seus olhos, de um cinza penetrante, tinham um misto de interesse e escrutínio quando encontraram os de Monique. "Senhora Harper", disse Helena, com a voz fria, mas educada. "Seja bem-vinda. Ouvimos falar muito bem de você." "Obrigada, senhorita Rosso", respondeu Monique com um tom de voz firme. "É uma honra estar aqui." Jonathan se sentou no fundo da sala, deixando Monique comandar a palavra. Enquanto ela preparava sua apresentação, os murmúrios ao redor da mesa diminuíram e o ar ficou denso de expectativa. Monique começou sua apresentação com facilidade, sua voz firme e suas palavras deliberadas. Ela falou sobre sua visão de expandir sua marca para a Europa, destacando seu apelo único e a crescente demanda por moda autêntica e inclusiva. Ela apoiou suas ideias com dados, tendências de mercado, receitas projetadas, dados demográficos dos consumidores, cada slide de sua apresentação reforçando seu argumento. Enquanto falava, ela observava as reações ao redor da mesa.
Alguns acenaram sutilmente com a cabeça, despertando seu interesse. Outros permaneceram impassíveis, com expressões ilegíveis. Mas Monique não deixou que isso a abalasse. Ela sabia que seu argumento era sólido, seus números indiscutíveis. Esse era o seu momento, e ela pretendia aproveitá-lo. Quando ela terminou, a sala ficou em silêncio por um instante, com o peso de suas palavras pairando no ar. Então, Helena se inclinou para a frente, com as mãos apoiadas na mesa. Foi uma apresentação impressionante, disse Helena, com um tom comedido. Mas tenho algumas perguntas. Sua marca está ganhando força, sim, mas ainda é relativamente nova em comparação com alguns dos nomes mais estabelecidos no mercado. O que a deixa confiante de que ela pode competir nessa escala. Monique encarou o olhar de Helena sem hesitar. Por que estamos oferecendo algo que eles não oferecem? Disse ela. Autenticidade, representação. Os consumidores não estão apenas procurando produtos. Eles estão procurando marcas que reflitam seus valores e falem de suas experiências. É nisso que nos destacamos, e é por isso que teremos sucesso. Helena levantou uma sobrancelha com uma expressão pensativa. E como você planeja enfrentar os desafios de entrar em um mercado tão competitivo como o europeu? Mantendo-nos fiéis à nossa visão, disse Monique com firmeza. Fizemos nossa pesquisa, sabemos o que repercute em nosso público e criamos uma estratégia para ampliar isso. Não estamos aqui para imitar, estamos aqui para inovar. A sala estava cheia de murmúrios baixos enquanto os executivos trocavam olhares. Monique podia sentir a mudança de energia, a sutil mudança de ceticismo para a intriga. Mas ela ainda não tinha terminado. E mais uma coisa, disse ela, sua voz cortando os sussurros. Não se trata apenas de negócios para mim. É pessoal. A moda tem o poder de contar histórias, de quebrar barreiras e de criar conexões. Essa é a base da minha marca e é por isso que estou aqui hoje. Suas palavras ficaram suspensas no ar e, por um momento, ninguém falou. Então, lentamente, Helena assentiu. A senhora tem um caso convincente, senhora Harper, disse ela. Levaremos algum tempo para analisar os detalhes, mas devo dizer que a senhora nos deu muito em que pensar. Monique inclinou a cabeça. Obrigada, disse ela. Estou ansiosa para ouvir sua decisão. Jonathan seguiu o olhar dela, com uma expressão pensativa em seu rosto. É uma coisa linda, não é? Criar sem medo, sem dúvida. Ela se virou de volta para ele, com as mãos envolvendo a cerâmica quente da xícara. Às vezes invejo isso, admitiu ela. A liberdade de se concentrar apenas no trabalho, sem o peso do julgamento ou do preconceito. Sozinha agora, Monique sentou-se na beirada do sofá, com as mãos bem apertadas no colo. O silêncio da suíte era ao mesmo tempo reconfortante e opressivo, amplificando o som de seus próprios pensamentos. Ela estava confiante na sala de reuniões, tinha dado tudo de si, e ainda assim, a dúvida permanecia como um convidado indesejável. Ela tirou o tablet da bolsa e percorreu os slides de sua apresentação. Cada um parecia familiar, mas distante, como se pertencesse a outra pessoa. Ela parou em uma imagem de sua loja principal, um espaço brilhante e vibrante cheio de clientes que refletiam a diversidade que sua marca celebrava. A lembrança da abertura daquela loja lhe veio à mente. As longas horas, as noites sem dormir, os inúmeros obstáculos que ela havia superado. Aquele dia tinha sido um triunfo, uma prova de sua resiliência e visão. E agora, aqui estava ela, lutando pelo próximo capítulo. Seus pensamentos foram interrompidos pelo toque suave de seu telefone. Ela o pegou e seu coração disparou quando viu a notificação por e-mail. A linha de assunto dizia: Decisão da diretoria da Rose Holdings. Monique olhou para a tela por um longo momento, com o polegar pairando sobre a mensagem. Seu pulso acelerou, sua respiração ficou presa na garganta. Finalmente, ela tocou no e-mail e seus olhos examinaram o texto. As palavras eram comedidas e profissionais, mas o significado era claro. O conselho havia aprovado sua proposta. Por um momento, Monique não conseguiu se mexer. Ela releu o e-mail 2, 3 vezes para garantir que não havia entendido errado. O alívio tomou conta dela, seguido por uma onda de emoção que ela não havia previsto. Suas mãos tremeram levemente quando ela colocou o telefone no gancho e uma risada suave e incrédula escapou de seus lábios. Jonathan apareceu na porta e sua expressão mudou quando a viu. "Monique?" perguntou ele com a voz carregada de preocupação. "O que foi?"
Ela se virou para ele, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eles disseram que sim, sussurrou ela com a voz carregada de emoção. O rosto dele se abriu em um largo sorriso e, em um instante, ele estava ao lado dela, puxando-a para um abraço apertado. Eu sabia que sim, disse ele, com a voz quente e orgulhosa. Eu lhe disse que eles seriam tolos se não o fizessem. Monique riu novamente, mas dessa vez o som foi leve e sem restrições. Ela se afastou um pouco, olhando para ele. Está acontecendo, disse ela, como se dizer isso em voz alta tornasse tudo mais real. Está realmente acontecendo. Está, concordou Jonathan. E isso se deve a você, seu trabalho árduo, sua visão, sua determinação. Ela assentiu com a cabeça, com a mente cheia de possibilidades. A aprovação significava mais do que apenas uma expansão. Era uma validação, um reconhecimento de tudo o que ela havia construído e a promessa do que estava por vir. Naquela noite, eles comemoraram de maneira tranquila. Jonathan pediu serviço de quarto, um banquete de iguarias parisienses acompanhado de uma garrafa de champanhe. Eles se sentaram perto das janelas, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo, enquanto brindavam à vitória e ao futuro. A nós, disse Jonathan, erguendo sua taça. Para nós, acrescentou Monique, encostando sua taça na dele. À medida que a noite se desenrolava, Monique se permitiu saborear o momento. As dúvidas e os desafios do dia pareciam distantes agora, substituídos por uma sensação de realização e esperança. Ela sabia que haveria mais batalhas pela frente, mais momentos de dúvida e dificuldade, mas nesta noite ela se permitiu descansar sabendo que havia enfrentado uma dessas batalhas e vencido. Lá fora, Paris continuava a brilhar, uma cidade de sonhos e resiliência, assim como a própria Monique. A manhã após seu triunfo foi calma e sem pressa. O sol parisiense entrava pelas janelas altas da suíte, banhando o quarto com uma luz suave. Monique acordou. O calor da realização ainda a envolvia como um cobertor reconfortante. Por um momento, ela simplesmente ficou deitada, olhando para o teto ornamentado, deixando que a percepção se instalasse. Ela tinha conseguido. Seu devaneio foi interrompido pelo leve zumbido de seu telefone no criado mudo. Monique pegou o celular e suas sobrancelhas se franziram ligeiramente quando viu a notificação. Era um alerta de notícias, com uma manchete incisiva e mordaz. Discriminação de piloto gera polêmica em pista de pouso particular. Sentada, Monique tocou no artigo e seu coração afundou quando começou a ler. A história detalhava os eventos ocorridos na pista de pouso, mas não se tratava apenas do encontro dela com o capitão Henderson. O artigo revelava o histórico dele, padrões de comportamento preconceituoso que não foram controlados durante anos. Havia depoimentos de outros clientes que haviam sofrido tratamento semelhante, cujas histórias agora vinham à tona após a defesa de Monique. O celular de Monique tocou novamente, dessa vez com uma mensagem de texto de Jonathan. Ligue o noticiário, dizia a mensagem. Ela entrou na sala de estar, onde Jonathan já estava sentado, com o laptop aberto sobre a mesa de centro. A televisão estava ligada, sintonizada em um canal internacional de notícias. Uma voz familiar chamou sua atenção. Helena Rouso, a CEO do conglomerado europeu com o qual ela acabara de se associar. Helena estava em um pódio. Seus cabelos prateados brilhavam sob as luzes do estúdio. Sua expressão era de calma autoridade, mas havia uma vantagem inconfundível em suas palavras. Como empresa, sempre nos orgulhamos de manter os mais altos padrões de profissionalismo e inclusão, disse Helena. O comportamento exibido pelo capitão Henderson em relação à senhora Monique Harper foi inaceitável, e estamos tomando medidas imediatas para garantir que tais incidentes nunca mais se repitam. A partir de hoje, o capitão Henderson foi demitido de seu cargo e estamos iniciando uma revisão completa de nossas práticas de contratação e treinamento. Monique afundou em uma cadeira com os olhos fixos na tela. O peso das palavras de Helena a atingiu com uma força inesperada. Não se tratava apenas das ações de um piloto. Era um acerto de contas com uma cultura que havia permitido a persistência de tal comportamento. Jonathan fechou o laptop, voltando-se para Monique com uma expressão pensativa. É poético, não é? Disse ele. O mesmo homem que pensou que poderia julgá-la, humilhá-la, agora está enfrentando as consequências de suas próprias ações. Monique assentiu lentamente com a cabeça, sua mente repetindo o confronto na pista. É mais do que apenas ele, disse ela.
É sobre o sistema que permitiu que ele sentisse que poderia agir dessa forma sem repercussões. Jonathan se recostou em sua cadeira com o olhar firme. E você acabou de mostrar a eles que há repercussões, que as pessoas não vão mais tolerar isso. Um leve sorriso se desenhou nos lábios de Monique. É estranho, disse ela. Eu não estava tentando fazer uma declaração naquele dia. Só queria embarcar em meu avião e ir para Paris. Mas, de alguma forma, isso se tornou muito maior do que isso. Porque nunca se tratou apenas de você, disse Jonathan, mas de todos que já foram subestimados, dispensados ou julgados injustamente. Você deu a eles uma voz. O celular de Monique tocou novamente. Dessa vez, era uma mensagem de um colega do setor de moda. Vi a notícia. Você lidou com isso com muita graça. Tenho orgulho de conhecer você. Mensagens semelhantes começaram a chegar, cada uma lembrando o efeito cascata que suas ações haviam criado. Mais tarde naquele dia, quando Monique e Jonathan se preparavam para sair do hotel para uma reunião, uma batida soou na porta. Jonathan abriu a porta e viu um mensageiro segurando um envelope com o logotipo da Rose Holdings. Monique abriu o envelope e encontrou um bilhete escrito à mão pela própria Helena Rose. A mensagem era curta, mas significativa. Sua graça e determinação nos inspiraram a agir. Obrigada por nos lembrar da importância da responsabilidade. Em anexo, havia um convite para um jantar formal na noite seguinte, uma comemoração de sua nova parceria. Monique dobrou o bilhete com cuidado, com o coração cheio de um misto de orgulho e humildade. Ela se virou para Jonathan, que a observava com um sorriso conhecedor. Parece que seu impacto já está causando impacto, disse ele. Ao saírem do hotel e entrarem nas vibrantes ruas de Paris, Monique não pôde deixar de refletir sobre a jornada que a trouxera até aqui. A dor das palavras de Henderson no asfalto, o peso do discurso na sala de reuniões e, agora, as consequências desses eventos. Tudo parecia fazer parte de uma tapeçaria maior. O karma havia completado o círculo, não apenas para Henderson, mas para uma cultura que havia permitido que o preconceito não fosse controlado. E em seu lugar, havia agora a promessa de mudança, de um futuro em que pessoas como Monique não precisariam lutar tanto para serem vistas, ouvidas e respeitadas. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Monique passou o braço pelo de Jonathan, com uma determinação silenciosa em seus passos. Isso era apenas o começo. Ainda havia muito a ser feito. Mas, por enquanto, ela se permitiu saborear o momento. Um momento de justiça, de triunfo, de esperança. Paris brilhava ao redor deles. Uma cidade de luz e resiliência. Assim como a mulher que havia lutado para reivindicar seu lugar em sua história. A noite do jantar formal chegou. Uma noite repleta de elegância e promessa. Monique estava em frente ao espelho em sua suíte de hotel, ajustando o intrincado fecho de seu colar. Seu vestido, de um tom esmeralda profundo que brilhava sutilmente à luz, caía-lhe perfeitamente, um reflexo de sua confiança e graça. Jonathan apareceu atrás dela, ajustando os punhos de seu terno sob medida. Seus olhos se encontraram com os dela no espelho, com um leve sorriso nos lábios. Você está deslumbrante, disse ele, com uma voz quente e firme. Monique se virou para encará-lo com o sorriso espelhando o dele. E você parece ser a minha contraparte perfeita, respondeu ela. Obrigada por me apoiar em tudo isso. Ele pegou as mãos dela, com o olhar inabalável. Não há nenhum outro lugar onde eu preferiria estar, disse ele. Esta é sua noite, Monique. Seja dona dela. Ela assentiu com a cabeça, um lampejo de determinação brilhando em seus olhos. É o que pretendo fazer. O local do evento era um grande salão de baile, com paredes douradas e lustres de cristal que exalavam sofisticação atemporal. O ar estava cheio com o murmúrio suave de conversas e o tilintar suave de copos. Monique e Jonathan entraram de braços dados, sua presença chamando a atenção. Helena Rose os cumprimentou perto da entrada, com seus cabelos prateados brilhando sob os lustres. Seu aperto de mão era firme, seu sorriso genuíno. Senhora Harper, Sr. Harper, disse ela, com sua voz calorosa. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz por poderem se juntar a nós. Obrigada pelo convite, respondeu Monique, com um tom calmo, mas caloroso. É uma honra estar aqui. Os olhos de Helena se detiveram em Monique por um momento, com uma expressão pensativa. Você causou uma grande impressão, senhora. Harper, disse ela.
Não apenas com sua proposta de negócios, mas com a graça e a força que demonstrou durante todo esse processo. É inspirador. Obrigada, disse Monique suavemente. Mas eu não poderia ter feito isso sozinha. Tive a sorte de ter as pessoas certas ao meu lado. Helena sorriu com conhecimento de causa. Isso é verdade para todos nós. Agora, por favor, aproveitem a noite. Há muitos aqui que estão ansiosos para conhecê-lo. À medida que a noite se desenrolava, Monique se viu cercada por conversas que variavam de leves a profundamente significativas. Executivos, designers e influenciadores se aproximaram dela, todos ansiosos para compartilhar sua admiração por seu trabalho e sua história. Ela ouvia atentamente, suas respostas eram ponderadas e comedidas, mas seu coração se encheu de orgulho ao perceber a profundidade do impacto que havia causado. Em um determinado momento, ela se viu sozinha na varanda, com o ar fresco da noite roçando em sua pele. A cidade de Paris se estendia diante dela, com suas luzes cintilando como um mar de estrelas. Ela apoiou as mãos no corrimão, com o olhar fixo na linha do horizonte. Você percorreu um longo caminho, disse a voz de Jonathan suavemente atrás dela. Ela se virou para vê-lo encostado casualmente na porta, com os olhos cheios de calor e orgulho. Percorri, disse ela, com a voz tingida de admiração. Mas às vezes ainda parece surreal pensar em onde comecei e onde estou agora. Jonathan se aproximou, colocando um braço em volta da cintura dela enquanto olhavam juntos para a cidade. Isso é porque você nunca se acomodou, disse ele. Você lutou pelo que merecia, pelo que os outros também merecem. Ela se inclinou para ele com o peso do momento se acomodando sobre ela de uma forma reconfortante. Não se trata mais apenas de mim, disse ela. Trata-se de preparar o caminho para os outros, garantindo que eles não tenham que lutar tanto. E você está fazendo isso, disse Jonathan. Cada passo que você dá, cada porta que você abre, faz a diferença. Monique assentiu com a cabeça, sua determinação se solidificando. Então vou continuar, disse ela, pelo tempo que for necessário. A noite terminou com um brinde. Helena ficou na frente da sala, com seu copo erguido, enquanto falava sobre resiliência, inovação e o poder da diversidade. Quando ela mencionou o nome de Monique, a sala explodiu em aplausos, e o som a invadiu como uma onda. Monique ergueu seu próprio copo e seu olhar percorreu a sala. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente vista, não apenas por suas conquistas, mas pela jornada que a trouxe até aqui. E quando os aplausos diminuíram, Monique trocou um olhar com Jonathan, um entendimento silencioso entre eles. Isso era mais do que uma comemoração, era um começo. Meses depois, Monique estava no meio de sua nova loja principal em Paris. O espaço estava cheio de cores e energia. As paredes estavam adornadas com arte que celebrava a diversidade, e as prateleiras estavam cheias de peças que refletiam sua visão de moda inclusiva e autêntica. Ao cumprimentar a primeira leva de clientes, ela sentiu uma sensação de realização difícil de expressar em palavras. Aquela não era apenas uma loja. Era uma declaração, um testemunho de tudo pelo que ela havia lutado. Mais tarde naquela noite, ela estava sentada em seu escritório revisando os planos para a próxima fase de sua expansão. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos e Jonathan entrou, segurando uma pequena caixa. "O que é isso?" perguntou ela, levantando uma sobrancelha. "Abra", disse ele, com um sorriso brincalhão nos lábios. Ela o fez e ficou sem fôlego ao ver o conteúdo. Era um cadeado de prata, gravado com as iniciais do casal e a data da vitória dela na sala de reuniões. "Para a ponte", disse ele. "Um lembrete de quão longe você chegou." Monique sorriu, com lágrimas nos cantos dos olhos. "Obrigada", disse ela suavemente, "por tudo." Jonathan pegou a mão dela com o olhar firme. "Isso é apenas o começo", disse ele. "Há muito mais por vir." E quando Monique olhou para a fechadura, ela soube que ele estava certo. A jornada não havia terminado, estava apenas começando. E ela estava pronta para o que viesse a seguir. E assim, em um único momento, tudo mudou. Não apenas para ela, mas para todos que já haviam ouvido que não pertenciam ao grupo. Essa não foi apenas uma história de justiça. Foi uma história de força, resiliência e prova de que o respeito nunca é opcional. Se esta história o inspirou, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações.
Vamos continuar compartilhando histórias que fortaleçam, desafiem e lembrem a todos nós que vale a pena lutar por respeito e igualdade. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.